Bolsonaristas tentaram realizar ataques contra refinarias e categoria petroleira se mobilizou contra a ameaça golpista e divulgaram um manifesto em favor da democracia. Para comentar essa tentativa de ataque e a mobilização da categoria, é que vamos falar agora com o David Bacelar, que é coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. David, um prazer falar contigo aqui no Revista Brasil TVT. Boa noite, David. Olá, Ana. Olá, Kaique. Boa noite. Boa noite a todas e todos que estão aqui conosco, acompanhando a TVT. David, então vou começar a falar dessa situação, deste fato. Se você pudesse explicar às pessoas que nos acompanham pela TVT e pela Rádio Brasil Atual o que foi essa tentativa e como foi essa rápida mobilização da categoria em se colocar contra essa ameaça das refinarias, né? Bem, Ana, infelizmente nós somos surpreendidos com aquela tentativa de golpe no domingo, onde a maioria de nós pensava que só seria aquela ação terrorista nas três casas dos três poderes da nossa República. Mas não foi apenas isso. No domingo à tarde, nós já começamos a receber uma série de informações de que esses golpistas e terroristas estavam indo em direção a refinarias da Petrobras para atacar esses espaços, objetivando desabastecer o mercado e sabe lá Deus o que é que eles iriam ainda fazer nas nossas refinarias. Cientes dessa informação que estava circulando já nas redes sociais, nós formalizamos essa denúncia à Gerência Executiva de Inteligência e Segurança Corporativa da Petrobras, que infelizmente ainda não está com uma nova cara, ainda não foi indicada pelo governo Lula, é aquela ainda colocada pelo Bolsonaro, esse gerente amigo do Bolsonaro. Então fizemos a provocação para que ele fizesse alguma coisa. E interessante que só veio startar um processo de maior cuidado, monitoramento das refinarias a partir da provocação que a FUP fez. Ora, a FUP, ciente dessa dificuldade, não fez só isso. Entrou em contato com o senador Jean Paul Prats, que será o próximo presidente da Petrobras, com o próprio presidente Lula, e esses, a partir de reuniões que estavam ocorrendo em Brasília, inclusive reuniões com ministros que foi a madrugada, varou a madrugada de domingo para segunda, conseguiram falar com os governadores dos estados onde essas refinarias estão, e somente aí a Polícia Militar, as Forças de Segurança Pública atuaram para expulsar esses bolsonaristas da frente das nossas refinarias, como a Refap no Rio Grande do Sul, como a Revap ali em São José dos Campos, a Repar no Paraná, em Araucária, e também da Reduc, ali em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Então, tivemos êxito nessa ação rápida de articulação política, que felizmente evitou um desastre muito maior, porque se eles fossem fazer aquilo que fizeram no Congresso Nacional Brasileiro, no Palácio do Planalto e também no prédio do STF, nas refinarias, nós teríamos, sem dúvida alguma, um grande desastre naquelas refinarias e nas comunidades do entorno também, infelizmente. David, essa manifestação rapidamente de vocês, da Federação Única dos Petroleiros, em conjunto com outras ações, como você falou, impede algo maior. E aí eu queria que você colocasse qual o risco, por exemplo, se isso acontecesse, como fracassaram nesta semana, mas ainda vocês estão atentos, obviamente, diante de novas ameaças feitas por bolsonaristas, mas vai ao encontro também de ações do poder público logo que vocês alertaram sobre esses ataques, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, que o governador reforçou também o aparato policial junto ali com vocês, com o apoio do prefeito do Rio também, Eduardo Paes, enfim, e ações, por exemplo, do judiciário de não impedir o vai e vem, de carros, enfim, e das pessoas, dos veículos, para não impedir esse abastecimento do combustível, nas refinarias. Queria que você comentasse sobre isso. Bem, Kaique, nós sabemos que as refinarias, elas são consideradas, sempre foram, áreas de segurança nacional.
devido não somente à importância para o abastecimento de todo o mercado nacional, mas também por serem unidades operacionais, industriais, que trabalham com produtos químicos, produtos inflamáveis, produtos explosivos, que podem gerar uma série de consequências, tanto como danos às pessoas, os trabalhadores e trabalhadoras, às instalações que estão ali nessas unidades, ao meio ambiente. Estamos falando de refinarias que processam 200, 300 de petróleo por dia, que geram centenas de produtos químicos. Isso poderia atingir o meio ambiente e também as comunidades do entorno. Imaginemos que um terrorista ou um grupo de terroristas como esse entrasse numa refinaria e tirasse vivos de depredações de equipamentos sensíveis. Então, essa seria uma consequência que, óbvio, que nenhum de nós gostaríamos de ter. E, além disso, um dos objetivos centrais, quando eles foram para as refinarias e para as distribuidoras, era também de desabastecer não somente essas regiões, mas também desabastecer o mercado nacional. Porque as refinarias da Petrobras, elas têm essa característica de atuarem de forma integrada, uma compensando aquele déficit que uma determinada refinaria, até em regiões diferentes, tem. Então, esse seria o grande risco. Por isso que essa ação rápida da federação e aqui também do presidente Lula, do senador Jean Paul Prats, foram importantes. Como você bem disse, Kaique, não só o governador do estado do Rio de Janeiro, mas também o governador do Rio Grande do Sul, o governador, se colocaram explicitamente de que não iriam permitir que esses terroristas colocassem em risco a segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras e da comunidade do entorno, e muito menos que desabastecessem essas regiões de combustíveis para a população brasileira. E, David, você está falando aí das dos diversos poderes políticos que tomaram atitudes, estão se posicionando, mas mais importante também é falar da mobilização da categoria petroleira, que está referendando o manifesto que a FUP está distribuindo, está divulgando sobre esses ataques e sobre o repúdio a esses ataques golpistas, não só no domingo, mas como você disse, as refinarias e aquelas supostas, né, a gente não tem grandes informações ainda sobre as torres de energia também, né, que foi um caso ainda que está sem explicação, mas a gente tenta aí sempre mensurar o quanto disso pode ser também um ataque golpista. E aí eu queria que você pudesse falar dessa importância e como tem sido rodar a categoria e falar com os petroleiros na base, ali no chão do trabalho, no chão, não é de fábrica, né? Mas com o pessoal mesmo da base, referente a esse assunto. Bem, Ana, como você lembrou, esses terroristas, eles continuam tentando, né? Você lembrou bem aí, foram 3 torres, né, de transmissão de energia elétrica, 2 ali em Roraima e uma perto de Itaipu, no Paraná, que poderiam ter causado desabastecimento de energia elétrica, o fornecimento de energia elétrica para essas regiões, e quem sabe um apagão no Brasil, se eles acertassem a mão nas torres de transmissão. São terroristas. Nós continuamos o monitoramento, Ana e Kaique, nas áreas da Petrobras, a partir de trabalhadores na inteligência e segurança corporativa, e mesmo com toda essa ação nas refinarias, e justamente por conta delas, o que é que os terroristas começaram a fazer? Começaram a ir a terminais terrestres da Transpetro, por onde passam os produtos da Petrobras. Foram a um terminal em Alagoas, onde tentaram invadir esse terminal na terça-feira, foram a 2 terminais, na verdade, no Rio Grande do Sul, hoje, de tentaram invadir, outro no Espírito Santo, então ainda estão tentando. Felizmente, devido a essas ações, a inteligência da Petrobras, são trabalhadores concursados da Petrobras, tem conseguido antecipar os passos com a força policial, com a força de segurança pública. Mas, como você bem disse, além de tudo isso, a categoria petroleira também está se mobilizando. Na própria segunda-feira de manhã, nós fomos em todos esses locais de trabalho, em todas essas unidades, com dirigentes dos nossos sindicatos, para garantir ao trabalhador, à trabalhadora, essa segurança, essa tranquilidade. Porque domingo, Ana e Kaique, choveram ligações, mensagens, que as pessoas estavam preocupadas sobre o que fazer, se iriam trabalhar ou não, se iriam pegar o transporte ou não. Então elas foram
recebemos as pessoas na segunda-feira e na própria segunda-feira, em reunião da FUP com seus sindicatos de forma ampliada, tinham 70 dirigentes presentes nessa reunião, nós aprovamos esse ato na quarta-feira em defesa da democracia, onde iniciamos, como você bem lembrou, a aprovação de um manifesto público em defesa da democracia. Isso não apenas elaborado por dirigentes sindicais, não apenas aprovado por dirigentes sindicais, mas sim aprovado na base, como você bem colocou, no chão da fábrica, com os trabalhadores e trabalhadoras entendendo a importância do posicionamento público nesse momento, entendendo a importância de nós sinalizarmos que a defesa da nossa frágil, da nossa incipiente democracia é de suma importância nesse momento conjuntural. David, junto ao movimento imediato da FUP, outros movimentos sociais também se mobilizaram rapidamente e reforça, né, o quão a sociedade não está de acordo, obviamente, com esses atos criminosos que aconteceram em Brasília e outros que podem, né, outros que estão ameaçando aí de acontecer em outros lugares do país. Queria que você comentasse também sobre os atos em favor da democracia que aconteceram na segunda-feira em diversas cidades do nosso Brasil. Bem, Kaique, assim como nós, na FUP, ficamos preocupados com as ações desses terroristas nas nossas refinarias, felizmente, as centrais sindicais, os movimentos sociais, os partidos de esquerda tiveram uma reunião ampla no próprio domingo, reunião essa que terminou mais de 9 horas da noite, e nessa reunião do domingo, imediatamente após a tentativa de golpe de Estado, as frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo, Fórum das Centrais Sindicais, aprovaram a realização de um ato nacional em todas as capitais do país, em outras grandes cidades também no interior dos nossos estados. E, felizmente, na segunda-feira, a partir de meio-dia até a noite, principalmente no final da tarde, à noitinha, nós tivemos atos sendo realizados todos grandes, como ato ali no MASP, na Paulista, em São Paulo, como o ato da Cinelândia, no Rio de Janeiro, o ato do Campo Grande até a Praça Castro Alves, em Salvador, e outros atos que foram realizados. Isso demonstra que a classe trabalhadora, a sociedade brasileira, ela não irá concordar com qualquer tentativa de golpe de Estado. Não somente esses atos que foram realizados demonstraram isso. Temos pesquisas, 2 que já foram feitas, demonstrando que a esmagadora maioria da população é contrária ao que foi feito ali em Brasília e o que esses golpistas e terroristas ainda continuam fazendo no nosso país. Assim como iniciou o mandato do presidente Lula com um gigantesco ato popular que foi a sua cerimônia de posse, com mais de 200 mil pessoas, todo o seu governo será suportado pelas forças populares. Todo o seu governo terá essa sustentação dos movimentos sociais, do movimento sindical, da sociedade civil organizada e daquelas pessoas que são democratas, que defendem o Estado Democrático de Direito e que estão, sim, do lado desse governo de ampla coalizão contra o fascismo, contra aqueles e aquelas que estão tentando sangrar e ferir a nossa democracia. E aproveitando, falando dessa mobilização popular, David, a intenção das frentes, como você mencionou, Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, diversas outras entidades sindicais, é manter uma atuação perene agora, né? Uma atuação contínua de resistência. Queria que você falasse também da importância da sociedade civil se integrar a essa luta de resistência agora contínua. Bem, Ana, Kaique, vocês com certeza vão se lembrar da importância dos comitês populares de luta durante toda a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esses comitês populares de luta, eles vêm sendo organizados há tempo, não somente na campanha. A gente lembra que durante toda a pandemia, os movimentos sociais, o movimento sindical, fez um movimento de retorno às bases, ou de reaproximação, ou de maior aproximação com as bases populares. E tivemos, durante todo esse período da pandemia, principalmente na campanha, de uma aproximação muito ímpar, muito singular. Então, sindicatos, movimentos sociais identificaram lideranças comunitárias, grandes populações que têm iniciativas
locais, periféricas, que nem tinham essa visibilidade toda. E conseguimos ali organizar assim, as pessoas nos comitês populares. Tanto que os comitês populares de luta ajudaram na vitória do presidente Lula. E agora esses comitês populares de luta que foram organizados, que estão aí em todos os sistemas da CUT, todos os sistemas da Frente Brasil Popular, da Frente Povo Sem Medo, precisam agora ser transformados em comitês populares de luta e de resistência para sustentar esse governo. Mas não somente sustentar o governo no sentido pleno da sua palavra, Ana e Kaique, também de pressionar o governo à esquerda para que o programa de governo do presidente Lula ele possa ser colocado em prática. Sabemos que é um governo de ampla coalizão, 16 partidos políticos, por tabela, um governo em plena disputa. E iremos disputar isso, obviamente, com toda a responsabilidade devida, mas com essa participação popular, com grandes movimentos de massa e principalmente com o povo na rua. É assim que o Lula vai governar, é assim que ele tem conversado, o nosso presidente Lula, com todos os movimentos, com todas as entidades sindicais, devido às ameaças que ainda temos, infelizmente, dessa onda fascista, que não morreu com o resultado das eleições, a gente viu, e que precisa ser derrotada. Precisa ser derrotada com a força popular e com a força brasileira, que vai precisar dar punições exemplares para aqueles líderes que financiaram, que organizaram, que planejaram esses atos terroristas e golpistas aqui no Brasil. E será, David, será graças a essa atuação toda que a gente falou aqui, está tratando no programa de hoje. Obrigado pela participação, David Bacilar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros. Eu que agradeço aqui a oportunidade, Kaique, Ana, de estar aqui compartilhando algumas informações com os trabalhadores e trabalhadoras e com vocês. Parabenizar esse trabalho da TVT, que foi muito importante durante todos esses 7 anos de sofrimento que nós tivemos e que continuará sendo importante no processo de redemocratização da mídia aqui no Brasil, que é um dos pontos que está ali dentro do programa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um forte abraço a todas e todos. Um abraço. A gente que agradece. Abraço.